500. Me parece que o lado de cada eu estou trazendo essa filosofia para os irmãos aqui para entender, talvez a sua família esteja sofrendo isso. E você não percebeu ainda. Então, ele está com um problema sério aqui. Ele está com um peso. Ele já está reclamando de um peso. Mas a gente até não possível. Porque aí você vai sentir, a reclamação dele é que você não dá mais para aguentar. E muitas vezes, dentro do seu lar, você está com um problema tão grande dentro do seu lar e você não consegue identificar qual é o problema. E muitas vezes, o seu lar está indo lá. Está indo lá. Tá bom, talvez a gente arriscar segurar vocês. Mas o que eu quero dizer, irmãos, me chama a atenção, acho que não vai guardar isso também, é que ele se portou por tempo com esse equilíbrio que ele tinha. Se talvez tivesse outra equipe, para ver o nosso, se talvez desligue, por favor, seu celular, tá certo? Para não me incomodar aqui, não atrapalhar o estudo. Então, talvez se tivesse dois pesos equilibrados, ele se comportasse mais. Mas muitas vezes o seu lar está com uma deficiência, ou alguma deficiência que você ainda não conseguiu e ainda não prestou atenção no que está acontecendo. Às vezes as brigas acontecem, os pequenos problemas estão acontecendo dentro do seu lar porque você ainda não percebeu que o seu lar está desequilibrado. E talvez você esteja dizendo, mas está tudo bem comigo. Eu faço tudo, eu trabalho, eu me esforço, né? Eu ponho, os armários estão cheios, eu faço tudo, está lá. Mas muitas vezes tem coisas pequenas, coisas importantes dentro do seu lar, dentro da igreja, que faz com que a igreja não suporte, a balança não fique em equilíbrio. A igreja não fique em equilíbrio. Fica sempre alguns problemas, alguns irmãos causando problemas, achando que estão certos, estão equivocados, errados, errôneos, longe da perspectiva bíblica, do pensamento que Deus quer para cada um. E muitas vezes você diz, mas eu estou querendo fazer a coisa certa, estou fazendo o que é certo, mas na verdade não está fazendo o que é certo. Todas as vezes que você causa um desequilíbrio na balança, alguma coisa está errada. Há algum peso maior naquele objeto, naquela instituição, naquela família. E muitas vezes a família tem andado, troncho, caindo, quebrando. É a mesma coisa que você pediu a reportagem essa semana, de um avião que assim que ele decolou, ele caiu. E é interessante que, segundo as informações que eu tive na internet, é que o avião, ele mostra na televisão que ele cai de lado. E um dos problemas foi justamente uma turbina que parou de funcionar. Parou de funcionar, não tem como fugir. Dentro das proporções, cai. E aí todos que estavam na bola morreram, porque eles explodiram. Muitas vezes tem família que está em fase de explosão, porque está andando desequilibrado. E desequilibrado em todas as áreas da família. Você precisa analisar você que é adolescente. Mas eu tenho responsabilidade. Quem disse a você? Você não tem responsabilidade para a boa condução da sua casa, do seu pai. Tem talvez aqui não tem, mas tem tantos filhos que dá mais dando cabeça aos pais do que imaginam. Quantas vezes os filhos aqui não é uma vergonha? Muitas vezes está dentro da igreja e é uma vergonha para o pai. Dentro da igreja é uma bênção. Lá fora é um santo a mais. Um santo a mais. Eu vou dizer que é Satanás, é um santo a mais. Por que isso acontece? Então, eu queria trazer para vocês, na verdade, e quando eu vejo esse texto aqui, que Paulo escrevendo nas Efésios, ele está nos orientando a ter um procedimento, embora ele venha daqui a pouco falar sobre a família, mas tudo que está inserido aqui nesses primeiros versos, ele justamente muitas vezes está dentro da igreja, dentro da sua família, e você não tem percebido, ou se tem percebido, tem feito vista grossa e tem agido de maneira
nada diante do Senhor. Então, esses versos aqui, que você observar, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tirai-vos e não pequeis, não se ponham um sol sobre a vossa ira, nem deixes o lugar ao diabo. Então, novamente aqui, homens, você que é casado, ou as mulheres, casadas, jovens, solteiros, depois de namorado, até hoje estão dando lugar ao diabo. O diabo tem sido andado, fazendo uma arruaça dentro da tua casa, dentro da tua família, e você não tem percebido isso ainda. Porque muitas vezes as coisas que são pequenas, as coisas pequenas dentro da casa, você diz, mas isso é coisa besteira. Muitas vezes a desgraça está entrando dentro da sua casa, separações, conflitos terríveis, brigas, confusões, porque você não tem sido sábio ou sábia no sentido de analisar o que a palavra do Senhor diz. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, no dia a respeito ao equilíbrio do lar, a minha pergunta é: qual seria o ponto fundamental para manter um lar em equilíbrio? Se você tivesse que colocar na balança, da justiça, a sua família, como você distribuiria? O problema é que muitas vezes a família ela tem sido pesada através de favores. O que infelizmente acontece é que o marido faz algo em favor do filho. Infelizmente as mulheres fazem algo em favor de. Eu quero dizer o seguinte: se você não fizer, eu faço. Talvez esteja acontecendo isso dentro da sua casa. Eu só faço se você fizer. Quando eu converso com casais, possível casamento, eu sempre digo logo: se você vai casar para ser feliz, é melhor acabar uma hora agora. E alguns não querem ouvir, fora. Se você vai casar, quem vai casar aqui, levanta a mão aí. Quem está muito aqui? Foi? Até ele casar só. Aí vai sentar do seu lado? Você vai ser o cobaia aqui. Se você pretende casar com a jovem que está à sua esquerda, para ser feliz, eu digo para ela: pode acabar o namoro hoje, porque não vai dar certo. Então, jovem, se você quer casar hoje, se você pretende casar com esse rapaz da sua direita, para ser feliz, pode ser feliz, como você quiser, pode acabar o namoro hoje, sem problema nenhum, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, tá certo? Todos depois vocês vão compreender por que eu estou dizendo isso. Sabe, porque normalmente os casamentos, quando entram no processo de casamento, entram no processo de egoístas. Você vai isso, então quando você vai casar para ser feliz, você está sendo egoísta, então você pouco se importando se ela vai ser feliz ou não, que você quer ser feliz. E isso serve para os jovens que estão aqui, para os adolescentes. Então você não pode ir a um casamento para ser feliz. Você tem que ir para um casamento fazendo com o objetivo e fazendo que a pessoa que está ao seu lado seja feliz. E quando isso acontece, já começa um certo equilíbrio no casamento. Sou casado há 26 anos, talvez o lado esteja por aí também, ou mais, não sei, por aí, mais de 26 já. E ele vai saber que vai não ter esse equilíbrio dentro do casamento, e cada vez que chega nem a um ano. E eu estou dizendo toda sinceridade, eu tenho 26 anos, sou casado, sou feio, casado com uma mulher bonita, ela disse que estava meio assim, saía pouco, quando casou comigo, mas o fato é que ela casaria novamente comigo, não se arrependeu. Eu digo, não me arrependi jamais de ter casado aos 21 anos de idade. Eu sou 47. A gente casei com 21 anos, com 21 anos de idade, sem problema, com os vícios daquilo que eu queria, porque eu queria, eu estava me casando, não com casamento com isso, eu estava casando para fazer a minha esposa feliz. E eu tenho certeza que ela disse que é feliz. Quem a conhece sabe o valor que nós damos ao casamento. Temos 2 filhos, um com 24, 25, outro com 20, vai fazer 21 anos, vai fazer 22, que são as bênçãos do Senhor, onde nós criamos na presença de Deus. E
além da presença de Deus, nós queremos também, dentro dos preceitos bíblicos, muitas vezes você cria na presença de Deus, nós não queremos preceitos bíblicos. Sabia disso? Obrigado, mais do que fala que propriamente a Bíblia diz. Orienta mais o Espírito daquilo que o mundo orienta do que propriamente a Bíblia orienta. E aí, muitos lares tem um desequilíbrio também nessa questão. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, para que vocês não deem lugar ao diabo e haja um desequilíbrio dentro da tua família e pode estar acontecendo, a primeira coisa que vocês vão ser a vez lá em Ruth. Ruth capítulo 1, verso 16, por favor, Ruth. Eu espero que vocês vão ver. Alguém lê para mim, Ruth 1, 16 e 17. Está difícil de achar tudo bem? Não acho. Mas tem que ter sorriso. Não tem sorteio. Você vai dar a vida aqui. Vai ter que depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, 1, verso 16 e 17. Alguém lê para mim, por favor? Disse, porém, Ruth, não me imites para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem me aprouver, que outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ok. A primeira ideia que nós pensamos aqui em relação ao lar, para que mantenha existe essa balança, existe esse equilíbrio no lar, e aqui nós temos que deixar expressado em virtude um amor incondicional. A primeira estrutura dessa balança, desse equilíbrio, deve ser o amor incondicional, ou seja, o macho da balança. Sem haver esse macho que suporta todo o peso daquele prato, é impossível dizer que é balança. É impossível você dizer, isso é só um pouco é impossível você dizer que a sua casa está em equilíbrio se você se o amor não impera, não domina, não age como realmente deve agir dentro do teu lado. Se o amor tem sido roubado, furtado do coração da esposa, do coração do esposo, esse lar está extremamente desequilibrado. Talvez você, algumas pessoas, brincam até com relação à questão do amor. Eu não sei se você ama, você que é casado, se é casada, ama a sua esposa do mesmo jeito que amava, ou ama o seu esposo, do mesmo que amava, que orava logo no início do casamento. O amor, ele deve ser a espinha dorsal do casamento. Infelizmente, hoje essa espinha dorsal tem sido quebrada, A medula tem sido arranhada, quebrada, fraturada, de certa forma, onde não existe mais amor dentro dos lares. E se não existir amor dentro dos lares, você pode fazer aí a mulher, certo? Bom? Se não existir amor dentro dos lares, esse lar já começa a ficar desestruturado, desequilibrado. Então, para manter o equilíbrio no lar, tem que ser o amor. O amor ao próximo, como a própria Bíblia nos orienta aqui, que devemos amar uns aos outros, deixando a mentira, a verdade aqui, é o que deve imperar dentro do lar. A mentira rola, a solta dentro do lar. Há maridos e esposas que são mentirosos. Mas pastor, eu peguei a mentira. Meu marido me dá 10 reais para comprar o que? Você tem que mais, dá 10 reais para comprar o farinha. Aí o bicho chega lá, vai dar, aumentou 10 reais. 10 reais, sabe? Mas tudo bem, mas deixa eu pegar a acredita, tudo bem. Mas muitas vezes as pequenas mentiras me deixaram com que o amor lá imperando como proporções que deveria ser o lugar dele.
Muitas vezes as mulheres não amam mais o marido como deveria amar, ou não tem uma atitude de amor como deveria ter, e assim vice-versa, principalmente os homens pela vida secular. Hoje as famílias estão sendo pregadas e disseminadas aí, uma família totalmente avessa àquilo que a palavra de Deus tem orientado e demonstrado. Hoje agora é cada um por si, cada um objetivo é, eu vou me casar, se eu me sentir feliz, tudo bem, aquilo que vai falando eternamente. Se eu me sentir feliz, eu vou acabar no outro dia. Não é um plano, o casamento está durando hoje muito menos do que isso. O casamento agora virou uma fachada, virou um comércio, palco para fama. E não pode ser assim. O meu casamento não é palco para fama, o meu casamento é para a glória de Deus, para o agradecimento da presença do Senhor na minha vida e também a edificação da igreja. O teu casamento, a tua vida conjugal, que é o amor que impera, pelo menos é isso que se espera, que impere dentro do teu casamento. Muitas vezes nós fazemos mais vergonha do que propriamente edificar as pessoas. Quantas vezes você tem andado com o seu esposo, ou você com a sua esposa, de mão dadas? Quantas vezes? Às vezes até a vergonha já me pegou no coração. Uma vez eu fui para um turismo aí com uma empresa que eu trabalhava anteriormente, faz tempo, e eu me lembrei de um casal, já fazia, eu tinha só uns 5 anos de casado só uma vez, um casal que tinha mais de 15, e nós estávamos andando ali em Alagoas, na Jussara, e eu estava andando com a minha esposa de mãos dadas. Eu vi um casal que estava na minha frente, ele observando o pessoal agarrado na mão da minha esposa, e eles não tinham mais aquele desejo de agarrar na mão da esposa. Ou, no mínimo, o hábito perderam, foi perdido. Que é interessante que andava um ao lado do outro, as mãos se tocavam, né? Mas um esperando a reação do outro para pegar na mão do seu cônjuge. É interessante que eles andaram a orla toda e nós não pegaram na mão. Por quê? Porque o amor esfriou. O amor é o equilíbrio de um casamento. O amor dos filhos aos pais também faz parte do equilíbrio do casamento. Muitas vezes você tem que envergonhar os seus pais, tem que igualizar os seus pais para deixar de viver o caminho absolver. Não tem honrado os pais como deveriam honrar os pais de certos adolescentes, principalmente jovens. Xingam os pais, os pais chamam a atenção, às vezes até brigam com o pai porque não tem o que o outro colega tem. Às vezes o sapato que é de 300, 400 reais, você xinga o pai porque você usa de 50. Aí eu me lembro do meu tempo, talvez eu aí, né? Não sei se passou por isso, mas alguns irmãos talvez passaram. Sapato era comprado uma vez por ano. Uma vez por ano. E aí a gente preservava ele até uma vez por ano. Alguém vai lembrar disso aí que era assim, né? Era uma vez por ano. Não sei quem tem era problema, mas era uma vez por ano. Hoje em dia o filho quer ter 4, 3, 5 pares de sapatos, sandálias, seja lá como for. E muitas vezes vem xingar o pai e demonstra uma certa inquietação e denúncia até um certo desamor para com o pai porque ele não tem aquilo que eles queriam. Mas vou dizer para você não pode ter o que você quer, mas você tem o que você precisa. Porque os pais de vocês, quem tem pai ou quem tem mãe, estão lá se esperando, se esforçando, trabalhando, saem de manhã uma labuta terrível e vocês não valorizam os pais de vocês. Muitas vezes valorizam até os pais dos outros. Meu pai não vai assim, mas se meu pai fosse fulano de tal. Meu pai hoje tem 79 anos, está na cadeira, né, devido a um acidente vascular cerebral. Mas eu tenho o maior respeito do meu pai e respeito do meu pai do jeito que ele é. Não tenho vergonha do meu pai. Muitas vezes tem jovens adolescentes que tem vergonha do pai. Né? E talvez o pai é feio, o pai é pobre, talvez porque o pai seja gari. Não sei se não vai ser esse algum ainda. Né? Talvez o pai seja um lutador, batalhador. Muitas vezes esse desamor dos filhos para com o pai, isso vai pesar. Porque Deus vai cobrar isso em você. E eu vejo aqui uma mulher, chamada Ruth, onde ela abre mão da sua liberdade, normal que ela poderia ir embora, mas por amor da sua sogra, ela fica com aquela mulher, demonstrando total apego, total respeito e veneração no sentido humano dentro daquela mulher.
E dentro do lar, se não existir o amor, ele está fadado à ruína. Temos que preservar isso, irmãos. Você que é casado, tem que preservar. Não abra mão do amor da sua esposa, não abra mão do amor do seu esposo, porque vou falar de uma coisa aqui depois, que é desperdício, porque muitas vezes nós temos aprendido aí afora tudo que o mundo ensina, nós temos absorvido, bebido, engolido, tem passado de goela abaixo e dizer que muitas vezes isso é a verdade. E muitas vezes nós queremos aplicar dentro do nosso lar. Um lar com equilíbrio, ele tem que ter o amor, ele não pode ter afeição, ele não pode ter paixão, ele tem que ter o amor e um amor provido de Deus, e não por forjado, caracterizado de amor, quando na verdade não é. Então a família tem que ter o equilíbrio, e esse equilíbrio é fundamental, importante, que é o amor, para que a sua família seja uma bênção. Então preserve o amor, o respeito, porque quando você respeita, você ama. Quando você não mente, porque você quer o bem daquela pessoa, então fale a verdade, não dê o lugar ao diabo, porque o que tem de pai e mãe, ou marido e mulher, dando lugar ao diabo, no trabalho, na escola, filhos também, né? Dá no trabalho, na escola, na sociedade, entre os vizinhos, os amigos, sendo uma vergonha, principalmente para a sua família e também para a igreja. Não pode ser assim. O amor de Deus tem que estar no coração dos irmãos. O amor entre pai e mãe tem que perdurar, tem que vingar, tem que crescer cada vez mais. Eu sempre digo que a cada dia mais eu amo mais a minha esposa. Cada dia mais eu tenho amor, tenho respeito, veneração, sentido humano, quer dizer, não questão de glória, mas no sentido de analisar e ver, contemplar o esforço dela, ela contemplar o meu esforço. Muitas vezes o marido tem feito um esforço tremendo para demonstrar amor à esposa e a esposa não está nem aí. Muitas vezes está mais preocupada com o filho e esquece do marido. Ama muito mais o filho e esquece de amar também o marido. E quem faz isso está errado. Eu sempre escuto uma coisa assim. Se eu acho talvez aqui as mulheres que têm filhos vão concordar comigo que dizem isso. Meus filhos é a minha vida. É isso aí. É isso aí. Meus filhos é a minha vida. Eu nunca digo isso. Eu nunca digo isso. Amo meus filhos, mas a minha vida é minha esposa. É ela que cuida de mim, é ela que serve por mim, é ela que está comigo sempre nos embates, nos embates, nas lutas, nas dificuldades. Mas filhas, mas quando casa, abandona você. E quando você ficar velho, vai colocar você no asilo, porque você não vale nada. Você se dedica tanto aos seus filhos, quer do seu esposo, Deus quer da sua esposa. Pensa nisso, porque isso é sério. Eu tenho visto impressionante mais idosos e também tenho uma reportagem a respeito disso, onde tem uma senhora lá, e isso me chocou no sentido assim de ficar repensando a minha postura, e tem uma mulher que ela ficava todo dia na frente do portão com uma bolsa, toda arrumadinha com uma bolsa, toda tarde ela vai se arruma com outra bolsa aqui, esperando o filho chegar. Está há mais de 10 anos que o filho chegou lá no asilo e ela está esperando o filho chegar. Sabe por quê? Porque o amor foi quebrado, o amor foi mudado. Muitas vezes você não se ama. Você perde o amor próprio por causa dos filhos, por causa do marido. Você tem que se amar a si mesmo, acima de tudo, se valorizar, se autovalorizar. O que tem mulheres e homens aí que não se valorizam é um caso sério. É um caso sério. O amor já não é mais intenso internamente, nem um pouco externamente. Tem sido uma vergonha. Então tem sido um desequilíbrio total dentro da família. Então, dentro dessa balança, se não existir o amor, lá em Colossenses vai dizer o seguinte: sobre tudo isso, revestir-se do amor e do que é o vínculo da perfeição. Lá em Colossenses 3,14 está lá
falando sobre isso. Então, o amor, ele é o vínculo, ele é meio pelo qual é único aonde a tua família deverá ir e caminhar e estar. Às vezes você está montado, a sua família no dinheiro. Se o dinheiro não tiver chegado naquele caso, destrói a família. Muitas pessoas dizem isso, que a sustentação da família é o dinheiro. Está errado. Não pode ser. É o amor. Embora tenha aquela questão, não, mas o amor sem dinheiro é complicado, tudo bem. Mas se não tiver o amor, o respeito, a dedicação de um pelo outro, as batalhas da vida vão sendo suplantadas, vão sendo ultrapassadas, e passar por cima ali. As dificuldades vão deixando de existir e vão aparecendo outras dificuldades, porque cada um entende que o respeito um para o outro é de suma importância, porque cada um ama o outro na presença de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero mostrar para você nessa balança, e você vai observar que se não tiver o presbítero Alexandre aqui, segurando aquela caneca lá, aquele balde lá com água, eu volto ia ficar sozinho, pendurado. Né? Então, era necessário que ele estivesse aqui, e ele era a peça principal, no sentido, né? Aí tem gravidade, essas coisas, mas ele era a peça principal de segurar aquele balde com água. Embora tivesse a outra mão vazia, mas se ele não estivesse ali, o balde não estaria ali. Jamais não que tem alguém aqui que faça vincular, né? Deve vencer essa gravidade. Mas o fato é que ele era o fator principal da existência daquele equilíbrio, até então. Mas depois que ele sai, deixa de existir a balança. Se o amor dentro do teu coração, para com os teus filhos, para com o teu marido, para com o teu esposo, para com o teu pai, para com a tua mãe, deixar de existir, o respeito deixar de existir, este lar está desequilibrado. Precisa rever urgentemente isso. A segunda coisa que eu quero observar, e não está no nosso favor, em Lucas capítulo 10, Lucas 10, verso 38. Lucas 10. Vocês conhecem bem essa história? Para cá. Alguém, por favor? Tinha essa irmã chamada Maria, qual foi ao chefe superior do Deus sua palavra. Marta, porém, orava, preocupada com o mundo de Jesus, e aproximou-se. Não será que a minha irmã tinha achado perto próximo, e estou chegando minha ajuda. Eu chorei do meu amado. Marta, graciosa, preservada por muitas coisas, e esperando o pouco necessário, além de uma sorte, além de uma promessa. Maria escolheu a boa parte, a qual lhe será tirada. Ok. A segunda coisa que eu quero observar com os irmãos a respeito da família é a questão da liberdade. A liberdade dentro da família. E algumas pessoas têm sido trocadas, de alguma forma, a liberdade pela liberdade. Né? As pessoas acham que devem fazer o que tem que fazer, né? E que precisa fazer, muitas vezes fazem, mas fazem longe da presença do Senhor. Quando eu quero trazer aqui a parte da liberdade, que faz parte da primeira parte da balança, né? Vamos colocar a liberdade agora no prato. O amor é o vínculo, no primeiro prato, né? O primeiro vínculo seria, no caso, a liberdade. Infelizmente, muitas pessoas têm, algumas pessoas acham dentro da família que casar com hoje acha que deve fazer a mesma coisa que fazia quando era solteiro. Já observaram isso? A vida está anunciando cada vez mais que você é livre para fazer o que você quiser, quando você quiser, porque você é livre, você tem liberdade para isso. O casamento, na verdade, é um acordo,
Não existe mais um casamento na presença de Deus. O casamento hoje é forjado em cima de um acordo, onde cada um assume a sua responsabilidade e a sua liberdade. E eu faço o que eu quero, quando eu quiser, e você não tem nada a ver com isso. E quando a gente quiser, a gente se separa. Então, muitas vezes, você tem dado liberdade demais com relação ao seu casamento. Os filhos fazem o que querem e você não faz nada. Eu me lembro uma vez que quando meu menino tinha 1 ano e 9 meses, foi 1 ano e 9 meses, não, 2 anos e meio, que ele estava sentado na igreja, no banco, entendeu? E os meninos estavam brincando, eu sempre dizia, fica na igreja, não sai, se não fica aqui perto do papai. Mas ele vi que ele se irmou e começou a chorar porque queria sair. Estou dizendo que cada um faz, eu digo, você quer sair? Chorou, levei lá fora. A mulher já ficou com cara feia, melhor levei o menino. Porque ela vai sair, aí ia acontecer. E lá fora, você quer sair? Tem 2 palmadas seguras. Eu digo, não chore, vai entrar calado. Aí ele deu. Eu estava falando com o choro, né? Vai sair do lixo mesmo. E vai entrar calado. Você já saiu? Ganhou o filho, agora vai entrar calado. Chegou lá, minha sogra com a cabeça, ela chegou chorando, menino, e a mulher não faz ainda. Mas hoje, e isso eu fiz umas 2 vezes, depois não fizeram mais. Porque hoje, graças a Deus, os filhos estão na igreja, respeitam a igreja, permanecem na igreja, porque eu sei que tem adolescentes e jovens para sair da igreja na loucura. E alguns adultos também, que não tem o que fazer, alguns. Permita a expressão. Porque muitas vezes eu me esqueço muito, né? Mas eu não sei o que tem adolescente e jovem frio para dar feio. E eu saio da igreja, não entra na igreja. O pastor pregando, gente cantando, isso é desrespeito. Então, desrespeito é quem está aqui na frente. Uma família que se preza, ela não pode, né, ter a liberdade de respeitar o direito do outro. Então é uma saída. O pastor entrou agora, claro que vai ter uma necessidade. Mas tem gente que sai da igreja por nada. Tem gente que está com sede, já vai buscar água. E muitas vezes traz até o celular, você já está gravando ali, né, mas tudo bem. Tem gente que está lá dentro do pastor, está pregando, alguém está dirigindo, mas tem gente que está lá atrás com o celular, mexendo no celular. Que liberdade é essa? Será que Deus dá essa liberdade para você agir dessa forma? Normalmente são mais os jovens e adolescentes que fazem isso. Na verdade, você fecha o celular e vai para casa. Não faz parte do crente. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu devo adorar o Senhor, eu glorificar o seu santo nome. Eu estou no meio da minha família. E a liberdade é aqui, agora do Espírito Santo, no meu coração. Aí você faz o tempo todo, eu sei que alguém faz isso. Deixando preocupado com o celular o tempo todo e diz que não sai do fundamento. Tem como frequência para você nunca que você não cultuou, você não adorou, você só ficou agarrado no celular, preocupado com o celular, quem vai ligar, quem não vai, não sei para quê. Por isso que eu não vou pegar aqui e desliga o celular. Pode desligar não. Porque você não tem mais como presença de Deus, a liberdade agora do Espírito Santo. Talvez uma forma é dentro da casa, dentro da família. Você tem liberdade sim, mas pela liberdade dentro do Senhor. Você tem a liberdade de educar os seus filhos e tem que educar na presença do Senhor. Não tem como. A psicologia diz hoje, né, está sendo disseminada o tempo todo que você não pode nem dar uma palmada no filho. Por quê? Se o filho de 2 anos quiser botar você na cadeia, pode mesmo. Aí você vê lá, tudo papai, tudo mais. Aí você vê o que nós estamos vendo hoje aqui, eu acho que vocês podem contemplar aqui, né, em Gemanacota, aí dessa casa, nesse meio, droga rolando solta, prostituição desenfreada, tudo que investe está acontecendo. Mas o meio de comunicação anuncia que isso é liberdade. Embora a relatório seja ouvindo a reportagem agora, estão querendo agora forçar a quem está no estado depressivo, psicologicamente, psiquiatricamente, falando em relação às drogas, a lutar a força para ser tratado. Mas não vai conseguir nunca, talvez até ali dentro lá.
Porque cada vez mais eles mesmos anunciam que a família tem que ser assim, a família tem que ser solta. Não há mais restrições, não há mais regras. E muitas vezes você que está aqui, está criando seu filho dessa forma. Você tem que botar regra sim. Não tem esse negócio de privacidade. Não é para cá porque tem que ter privacidade. Já ouviram isso? Muitas vezes acontece na televisão, porque eu já ouvi e vi. Não invada a minha privacidade. Que conversa? Que conversa assim? Que pai é ele? Que pai pé de chinelo é ele? Que mãe sem estrutura, sem base de vida é essa? Que liberdade é essa? Muitas vezes, essa liberdade tem se tornado um problema. Mas a liberdade que devemos ter na família é a liberdade de falar com os filhos como tem que falar. A ousadia de falar o que tem que ser dito, tem que ser exposto biblicamente. A liberdade de mostrar que você pode também fazer a diferença. Mas não sei quem entende que nós somos mais jogados a fazer aquilo que não presta do que te agrada a Deus. Temos uma vida totalmente desregrada. A liberdade que Cristo nos concedeu tem sido forjada, tem sido maquiada de tal forma que parece que nós estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade, cuidar dos planos, nós somos uma vergonha. Isso tem sido claro. E muitas vezes aquilo que você vê lá representa dentro da igreja como família. Você não respeita, não tem a liberdade, não respeitar a liberdade do outro, o direito do outro, os ingressos do direito do outro. Quando eu digo assim, essa liberdade no sentido específico. Porque a igreja ela tem seus parâmetros. Uma vez chegou lá um irmão, também me colocar aí, eu estava dizendo que ele falou que tem aquele vídeo que a pessoa quer dizer, rapaz, não devia pedir Cristo. Nós estávamos reunidos na liderança de líder. Aí eles falando sobre liturgia, aí tem um que disse assim, essa liturgia aqui da igreja, a liturgia aqui deveria ter teatro, né? Ele falou isso, a casa caiu. Um mundo subiu da igreja, dentro da liderança. Quase que ele saiu da igreja. Porque muitas vezes nós queremos mudar aquilo que já foi determinado por Deus, pela liderança. Você não pode mudar aquilo que a igreja é. Você não pode ser aquilo que a igreja condena. Quando eu digo igreja, eu digo da questão, desde que ela esteja embaixo na Bíblia, tá? Não é a igreja que inventa coisa aí, está inventando. Biblicamente falando. Se a Bíblia está dizendo que é assim, tem que ser. A liberdade nossa é fazer aquilo que a palavra de Deus orienta. Nós somos livres, mas para fazer a vontade de Deus. Você é livre porque você agora pode sim enxergar o que Deus quer na sua vida. Então você não pode fazer nada, ou não pode fazer aquilo que você quer. O mundo está dizendo que tem que ser. Na família você tem liberdade sim para promover a paz, a alegria, a verdade dentro do seu lar. E se não tiver isso, o seu lar está desequilibrado. Muitas vezes você coloca tudo menos a liberdade na presença de Deus, com alegria, regozijos. Você precisa fazer com que o seu lar esteja equilibrado. Como está o ensino do seu filho? Tem ensinado a ele a vida sagrada? Você tem dado essa liberdade a ele de ele aprender? Ou você prefere colocar ele na frente da televisão, ficar e jogar, jogando videogame a ele? Que pelo menos não é capaz de suprir o juízo. Fica aí, aí cara, não fica lá. Você estava bem, graças a Deus, que falar. E você está roubando dele a oportunidade de você sentar com ele e expor a palavra, se é que você lê a palavra. Muitas vezes você não pode estudar porque você não lê, você não medita, você não olha, não observa. O que você vai ensinar? Precisa ter essa liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha tem que ser a liberdade na presença do Senhor. Na família tem essa liberdade de escolha, e é uma liberdade de escolher o que é certo,
não que é errado, porque muitas vezes os pais têm dado aos filhos a liberdade de escolher o que é errado, porque só faz errado. Xinga a mulher na frente do filho, desmente não, tira a autoridade, eu vou falar bem que você falou. Tira a autoridade do pai. O pai vai ficar assim, o menino vai lá chorando. Aí a mãe vai falar seu nome, vai falar seu nome dele, aí vai lá e tira o castigo. Você desagradou o pai. Você se tornou o pai inútil. O pai, né? A mãe bota de castigo, o filho vai para o pai, porque o pai é durando, né? Toma cara. Aí tira o filho do castigo, desacatando, agora está falando, desacatando uma ordem da mãe. Está errado. Está equivocado. Deus não te dá essa liberdade. Deus reprime essa liberdade. Porque se você não fazer com que o filho acate as ordens que foi dada por Deus, você vai fazer com que você sinta vergonha quando Cristo. É por isso que tem muitos que estão aí. Ah, mas estou na igreja. O que é isso? O que você tem? Depois muitos significantes estão mais jovens. Porque a criação, a liberdade de criação foi equivocada, enganosa. O filho pede para você dar. Eu quero estar. Ah, eu quero estar sem me amar logo, porque pelo menos ele não dá os canados de café dele, que isso tem vergonha, não só chora de pé. A gente está café aqui, dá uma camada de pau dele aí, deixa eu resolver. É psicopata. É psicopata. Mas se você não disciplinar o seu filho como deve ser disciplinado, ele vai fazer com que você sinta vergonha. Mas depois não chora. Isso serve para você que vai casar futuramente, e aí nem lembra isso, Pia, tá? É verdade. Sim, lembra aí, pastor, ele tem que disciplinar, ele não fugir, não. Então, a liberdade de você agir como tem que agir é necessário. Deus te dá respaldo para isso. Você disciplinar o seu filho, você tem a liberdade de disciplinar o seu filho dentro da palavra. Mas também, não vai dar de palmadinha, não esquece de parar, hein? Dá um estreio, vai correndo, chega pelo pé, dá uma batalhada. Aí vai para a defensiária, pronto, é cadeia, é isso aí. Vai errado. Eu não vou entender o que eu quero dizer, né? Mas você faz isso que eu queria dizer, entendi algum meu filho aí e tal. Não é assim, não. Estou falando questão de corrigir. O filho traz rato na sua casa, sai da escola do molequinho, você vê aquele bonitinho, né? Você achei na rua, outro dia para outro molequinho, achei na rua, porque ele vai crescendo. Você me achando, você achando bonito, sabe? Daqui a pouco ele está trazendo arma, drogas, porque ele achou. Ele achou que poderia pegar todas as coisas e você ia passar por cima. Isso serve, quem tem filho de criança aqui, trouxe um bonequinho, uma colega me deu, deve bom. Você vai mantendo equilíbrio dentro do seu lar, fazendo com que os seus filhos sejam conscientes do que está acontecendo e precisam viver com a verdade. Marta, ela teve a liberdade de buscar, Maria teve a liberdade de buscar a presença do Senhor, porque sabia que dali vinham todas as coisas. Só que muitas vezes estamos agindo ao contrário, querendo todas as coisas para depois buscar o Senhor. E está equivocado. E tem gente aí que está se matando o dia todo, desistir da igreja, não vem na igreja. Só vem na igreja quando, né, se mata o tempo todo e não tem nada. Me diga aqui um que deixou de vir à igreja por causa do trabalho que enriqueceu. Está rico por causa disso? Não está. Não tem como. Ah, eu sou para isso, tá, mas a vida espiritual, na miséria, na pobreza terrível, um lar desequilibrado, uma família desequilibrada, não aguenta nada. Né? O presidente da Alexandre que está pesado, realmente. Né? Mas, caralho, não tem como, só pessoa demais. Não pode, tem que ter o equilíbrio. É aí que a gente vai tratar agora da responsabilidade. É aí que o negócio vai morrer. Eu não sei quanto tempo eu tenho, só 11 e 4. Posso ficar mais 15 minutos aí? Né? Não sei se já vai.
E se deixar aqui, vai cantar tudo. Eu também tenho a responsabilidade aí. Mas, Jó, veja só que Jó lá de Jó 1, de 1 a 5. Jó, não é Jó, tá? Jó. Antes do salmo. Jó 1. Vamos ver esse Jó dele. Jó 1, de 1 a 5. Olha só a responsabilidade. Havia um homem na terra de Uz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7 mil ovelhas, 3 mil cabelos, 500 juros de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam a casa uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandaram convidar as 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e santificavam. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isso aí significa responsabilidade. É isso que eu quero trazer para vocês. Se eu colocar nessa balança o amor, que é a base do relacionamento da vida, se eu coloco a liberdade e agir na presença de Deus, eu também tenho que colocar agora também saber a minha responsabilidade. Embora hoje, com 18 anos, você só assume a sua responsabilidade de fato a partir de 18 anos, mas nós sabemos que diante de Deus não é assim. Todo servo de Deus tem a sua responsabilidade. Toda a igreja tem a sua responsabilidade. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a família e a igreja, ela não está aqui por estar. Ela tem uma responsabilidade diante de Deus. Deus a posicionou, Deus depositou sobre ela, na direção de Vladimir, a responsabilidade com que essa igreja seja conduzida de acordo com os seus preceitos, orientado pela sua palavra e alicerçado na salvação em Cristo Jesus. Essa igreja tem uma responsabilidade e por tal responsabilidade, cada um com certeza dará conta a Deus. Você que é membro dessa igreja, você tem a responsabilidade de promover a paz, promover o amor, a alegria, a motivação, promover cada vez mais a hospitalidade, a união, o perdão. Mas o que acontece muitas vezes é que dentro da igreja só acontece o contrário. Sempre aparece um povo que promove a discórdia, a contenda, o desagrado, quer fazer o que quer, e todos aqueles que querem fazer o que quer são irresponsáveis. E que insistem nisso não são crentes. Porque eu creio que eles se curvam diante da palavra do Senhor e das autoridades de